Olá, hoje domingo 13 de junho de 2021. Se tudo correr bem, na próxima semana estaremos presencialmente, ou seja, você poderá estar conosco às 17 horas de forma presencial, mas estaremos na nossa live pelo Instagram e pelo Facebook. Então preste atenção durante a semana, se poderemos ter uma extensão do decreto. Se não tivermos, estaremos juntos novamente na próxima semana. Qualquer informação eu trarei para os irmãos. Enfim, estamos funcionando normalmente. Na quinta-feira, nós teremos nossa reunião de estudo bíblico e oração, sempre online, você sabe disso, às 20 horas. No próximo sábado, às 19 horas, nossa reunião da juventude. E no próximo sábado também nós teremos a nossa manhã de consagração. Então, tanto a nossa reunião de estudo bíblico e oração, quanto a nossa reunião de manhã de consagração, você pode entrar em contato com Cláudio ou com Márcia para saber como participar dessas reuniões. Você que faz parte da liderança de serviço, na próxima terça, no dia 15, estaremos juntos novamente às 20 horas para decidirmos, tomarmos algumas decisões importantes acerca do nosso serviço. Enfim, os aniversariantes. Hoje temos 3 pessoas aniversariando: Débora, Eliene e Poliana. No dia 16, nós teremos Poliana Araújo. No dia 17, Jardiele. No dia 19, Elisane. Então, hoje, Débora, Eliene e Poliana. No dia 16, Poliana Araújo. No dia 17, Jardiele. E no dia 19, Nani. A minha oração é que o Senhor sempre abençoe vocês, ministre o seu amor sobre a vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, e que a fala de vocês seja sempre fala temperada pelo amor de Deus. Parabéns, que o Senhor os abençoe e guarde. Estamos caminhando, nós estamos falando sobre Romanos capítulo 5, nos versos 1 e 2. No entanto, a gente está ampliando esse texto e estamos estamos falando sobre fé nesses meses de maio e junho. Nas últimas semanas nós falamos sobre isso. No dia 16 de maio eu falei sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23, a fé e a simplicidade consciente. No dia 30, eu falei sobre a fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora. E na semana passada eu falei sobre a fé e o chamado humilde, quando nós vimos que em sua simplicidade o Evangelho é humilde. Da mesma forma, o Evangelho chama, e percebemos que o humilde se dilui a serviço do seu Senhor e que, em sua simplicidade, o Evangelho concede graça nesse chamado. Hoje falaremos sobre a fé e a responsabilidade da vivência. Então, nós estamos terminando essa parte sobre fé para podermos ampliar o texto. Então, nós estaremos hoje em Romanos capítulo 2, nos versos 28 a 29 e 29. Romanos 2, 28 e 29. A fé e a responsabilidade da vivência. O texto bíblico diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem é interiormente e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo ainda uma introdução na sua carta sobre a justiça de Deus.
sobre como os homens viram a palavra do Senhor, como agiram e a contraproposta, digamos assim, traçada por Deus. Nesse sentido, o meu intuito hoje é trazer um confronto para nós, pela própria palavra, pelo exemplo do judeu, entendermos que precisamos viver essa responsabilidade que o Senhor nos dá pela fé. Então, eu quero já iniciar dizendo que o texto me ensina que o servo se deixa ensinar humildemente. A gente tem visto muito sobre serviço, sobre humildade. Veja, o evangelho simples é humilde. O evangelho é um incômodo em sua simplicidade. Percebemos que o humilde se dilui a serviço do seu Senhor. Por isso ele se deixa ensinar humildemente. E essa fala é interessante porque, veja, Romanos capítulo 2, no verso 21, quando o apóstolo Paulo confrontando, veremos já os judeus, ele questiona: então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Essa é uma fala interessante para nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros, nos mesmos riscos. Percebam, é interessante que a gente entenda que antes de ensinarmos os outros, nós nos interessemos por ensinarmos a nós mesmos. É assim exatamente que o apóstolo Paulo fala. A gente está em Romanos capítulo 2, veja os versos 17 a 20, quando ele fala diretamente aos judeus. Ele diz assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Quantos entre nós que ensinam, mas pouco vivem o que ensinam? E esse é o confronto com o judeu. Por que não também usarmos o exemplo do judeu para nos confrontarmos? Para entendermos que também precisamos nos colocar nas mãos do Senhor como humildes, como gente que se deixa ensinar também, como gente que se entrega à vontade do Espírito Santo. Veja a fala do Mestre em Mateus capítulo 23, nos versos 1 a 3. Mateus 23, 1 a 3, Jesus diz à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa é uma chamada direta para nós também. Praticar o que pregamos. Aquilo que falamos é aquilo que praticamos. Se nós falamos e não praticamos, nós trazemos uma mensagem incongruente. Ou seja, não há um acerto entre aquilo que nós temos internamente e o nosso comportamento externo. Isso gera conflito, porque quando falamos algo que não vivemos, terminamos percebendo alguns comportamentos internos em nós, alguns desacertos, exatamente por causa dessa incongruência. É interessante, e digo interessante de forma bem humana, que nós assumamos que somos seres humanos caminhando na vontade do Senhor, querendo crescer, né, e nos deixando ensinar pelo Espírito, para que nós não sejamos aqui como uma dessas pessoas que Jesus cita em Mateus capítulo 23, nos versos 1 a 3.
Veja a fala de Jesus também, Mateus capítulo 7, nos versos 3 a 5. A fala é direta também nesse sentido. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí ele fala claro, direto, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja como o apóstolo Paulo fala com os judeus sobre sua prática, né? Como se os judeus tivessem sido escolhidos por Deus, né, para instruir pessoas, os cegos, aqueles que estão sem luz, aqueles que são insensatos, né, como se estivesse ensinando a infantis, gente que não tem sabedoria. E o apóstolo Paulo diz, por que vocês estão se orgulhando disso tudo? Nesse sentido, precisamos perceber a fala do mestre também, né? Quando de repente ele diz, por que vocês indicam às pessoas o que fazer, falam delas, apontam o dedo sobre elas e vocês mesmos não cuidam da vida de vocês? Precisamos aprender sobre tudo isso, né? O apóstolo Tiago, no seu capítulo 1, no capítulo 1, versos 22 a 25 do seu livro ou da sua carta, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece ou esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Veja que a lei do amor é a lei que traz liberdade. A gente não está falando da lei do judeu, que simplesmente prendia. A lei do amor traz liberdade. Agora o apóstolo Tiago, ele é claro no sentido de que nós devemos ser praticantes da palavra. Se ouvimos apenas e não praticamos, simplesmente somos como alguém que olha no espelho e sai logo se esquece da imagem que viu, né? Vem conferir com a fala de Jesus Cristo e com a minha fala sobre incongruência. Gera algo de conflito, né? E veja que, nesse sentido, o apóstolo Tiago diz que aquele que obedece é o que anda em liberdade. Se não obedece, não tem liberdade. Então precisamos conferir diante de nós mesmos se somos servas que nos deixamos ou que nos colocamos ao ensino do Espírito Santo sobre nós. Como o apóstolo Paulo diz, por que vocês ensinam os outros e não ensinam a si próprios? É importante que nós entendamos que antes de ensinarmos as pessoas, nós possamos nos colocar como aprendizes diante do Senhor. Isso nos faz perceber também que a vivência no Evangelho é responsabilidade pessoal. Eu não posso me responsabilizar por você, nem você por mim. O preço já foi pago por Jesus Cristo. A liberdade na cruz já foi comprada, foi por Ele. Nem eu respondo por você, nem você responde por mim. Nesse sentido, veja a fala do apóstolo Paulo. Ele diz, versos 21 na parte B até o verso 24. A gente está em Romanos capítulo 2. Você que prega
contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? E aí, o apóstolo Paulo, né, diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Na realidade, o apóstolo Paulo está referenciando Isaías capítulo 52, no verso 5, né, quando o Senhor diz que o dia inteiro seu povo é constantemente, o dia inteiro seu nome é constantemente blasfemado pelo povo que se diz seu. Aqui está, né, o motivo do conflito que eu trago para vocês na primeira fala. Eu falo que não deve fazer, mas faço, né? Eu não cumpro aquilo que prometo, né? Eu simplesmente digo que testifico quando na realidade não vivo. Então, essa vivência ela passa a ser responsabilidade minha e não do outro, né? E nesse sentido, exemplo para o outro também. Logicamente que quando eu minto, quando eu deixo de fazer o que deveria fazer ou o que prego e não faço, né? Quando eu faço coisas que eu digo que está errado, mas eu continuo fazendo, simplesmente eu desonro o nome do Senhor. E logicamente, o testemunho do Evangelho, eu não diria é prejudicado, porque o Evangelho não se vê prejudicado por ninguém. Mas nesse sentido, as pessoas sabem claramente que eu não tenho nada com o Evangelho. Então, penso que precisamos refletir sobre isso. Primeiro, nos deixar ensinar, né? Em vez de somente ensinar os outros, ensinar a nós mesmos também, né? E nesse sentido, a vivência no Evangelho, precisamos entender que é responsabilidade pessoal. Eu diria, é pessoal e intransferível. Isso me faz lembrar um texto de Malaquias capítulo 9, capítulo 3 de Malaquias, nos versos 9 a 12. Malaquias 3, 9 a 12, quando o profeta diz: ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem em Sião com um derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno. Presta atenção nessa palavra. Seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, diz o profeta na fala do Senhor, por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Veja, a profecia é exatamente porque os líderes estão sendo subornados. O dinheiro está, como é que eu diria, está liderando o trabalho que deveria ser liderado pelo Espírito Santo do Senhor. Nesse sentido, corrupção. Aqui a gente fala de adultério porque é um povo que diz que é do Senhor buscando deuses diferentes. A gente fala de idolatria porque aqui é um povo que busca na corrupção, no dinheiro, a sua vida. Precisamos pensar sobre isso. Não muito diferente a igreja no século XXI. E a gente precisa pensar, a gente precisa tentar entender que evangelho é responsabilidade pessoal. Essa vivência, só quem pode ter da sua
vida, ou na sua vida é você, na minha vida sou eu. Da mesma forma, a gente pode citar, por exemplo, aquele momento que aquela mulher foi levada diante de Jesus Cristo pelos mestres da lei para testá-lo. Eles levam João capítulo 8, nos versos 3 a 11, eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas referenciarei. Veja, no verso 3, já o texto bíblico relata que os mestres e os fariseus levaram a mulher que tinha sido surpreendida em adultério até Jesus Cristo. E eles dizem no verso 5 que na lei de Moisés aquela mulher deveria, por causa do seu pecado, morrer por apedrejamento. Né? E aí eles questionam a Jesus. O que você diz? Eles simplesmente pressionam Jesus e no verso 7 Jesus simplesmente diz para eles, quem não tiver pecado, ou algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. O que Jesus Cristo está dizendo é, vocês deveriam ser responsáveis pelos pecados de vocês e não do dela, né? Ou do pecado dela. Então, se é que vocês estão aqui por causa do pecado dela, se vocês não têm pecado, podem matá-la. É importante que entendamos, aqui a gente tem uma repetição, né? Por que que você olha o cisco se não vê a sua trave? E aí Jesus confronta aquele povo, porque ele diz assim, a responsabilidade do pecado dela é dela. Os pecados de vocês são de vocês. Responsabilidade também de vocês. Veja o verso 9, a gente está em João capítulo 8, verso 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Aquela mulher é questionada, é confrontada pelo Senhor. O Jesus simplesmente pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Aliás, aqueles que te condenavam. Ninguém deu continuidade a isso. E aquela mulher olhou para ele e disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele olha e diz para ela, nem eu vou fazer isso. Abandone sua vida de pecado e vá em frente. Você é responsável por seu pecado, mulher. É bem interessante, né? Eu quero trazer o texto de Mateus capítulo 7 novamente para cá, né? Quando Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Basicamente, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Romanos capítulo 2, no verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Um pouquinho antes de concluir, eu quero trazer o apóstolo Pedro. Lembra naquela conversa que ele teve à beira do mar da Galileia com Jesus Cristo, um pouco antes de Jesus subir aos céus? Em João capítulo 21, nos versos 20 a 22, quando Jesus Cristo está confrontando Pedro, simplesmente ele olha para João e questiona Jesus. Ele diz assim, o texto diz que Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. E aí há um acréscimo aqui explicando, este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Vamos voltar a Pedro no verso 21, João 8, 21, quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, Pedro, o que lhe importa? Siga-me você. Ou seja, você não tem nada a ver com a vida dele, Pedro. Você tem que testemunhar sobre você, né? Você simplesmente
como Jesus tinha confrontado Pedro antes, a gente percebe essas falas, né? Veja, você simplesmente tem que me amar, Pedro, né? E você foi confrontado lá na hora que eu fui preso e eu estou te confrontando aqui para que você reflita o que quem precisa ser diante de mim. Não se preocupe com o João ou com o discípulo amado. Cuide da sua vida. Precisamos entender, irmãos, que não nascemos para ensinar, nascemos para testemunhar. E quem ensina é a vida. Veja, o servo que se deixa ensinar humildemente é aquele servo que amadurece, a serva que amadurece diante do Senhor numa vivência responsável e pessoal do Evangelho. Precisamos entender isso para continuarmos falando sobre fé. Eu quero concluir em Gálatas capítulo 6, no verso 7, quando o apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é a palavra de Deus. Nós continuaremos mais tarde, né? Ainda estaremos de portas fechadas às 17 horas, estaremos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. Quero ver você lá conosco, ao vivo, né? Na semana que vem, se tudo der certo, estaremos presencialmente, mas mais tarde, às 17 horas, estaremos na live e quero me encontrar com você lá. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua fala, ela não volta vazia. Muito obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Ela transforma mentes e corações. Que o Senhor continue nos abençoando para a sua honra e glória. Que o Senhor continue olhando para nós para a sua honra e glória. Senhor, visita os enfermos pelo mundo afora. Quero engrandecer o teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem olhado para cada um. Que o Senhor encoste suas mãos sobre aqueles que precisam ser curados nas UTIs, aquelas pessoas que estão entubadas por causa da Covid-19. Senhor, visita teu servo Tota, ministrando a tua paz, tua graça, saúde. Visita a família dele, Senhor, derramando da tua paz sobre toda a família. Enfim, Deus, que o Senhor esteja conosco, que o seu amor seja a nossa marca, que a sua paz seja o fluir do seu Espírito em nós, derramado em testemunho de vida, para que nossa fala seja congruente com o nosso comportamento. Que o teu amor, tua graça, o bálsamo de cura, tua paz e misericórdias estejam sempre sobre nós para a tua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti, te dando a paz. Deus te abençoe.